Junto com o Christian e o Leandro, iremos apresentar o assunto sobre os fundamentos de fitopatologia. Algumas aulas práticas que nós obtivemos ao decorrer do curso. Vou começar por uma das primeiras aulas que estivemos, que foi a diagnose de sementes e o diagnóstico de aspergilos nos grãos. O aspergilo é um fungo saprófito ou habitante natural do solo. É o causador de mofo ali na superfície. Precisa de umidade alta para se proliferar e uma temperatura ótima para o seu desenvolvimento, que deve ser entre 21 e 25 graus. O desenvolvimento dele não ocorre quando não tem uma boa climatização ali no silo. Normalmente entre 4 e 14 graus uma umidade entre 4% e 14%. É a umidade ideal para não ter proliferação de fungos. Diagnose. Foram utilizados 20 sementes, onde 80% foram diagnosticados com aspergilos. Os aspergilos são essas sementes que estão com coloração cinza e um acinzentado mais escuros. O que ocasiona é a redução na germinação, pode apresentar sinais de necrose, enfraquecimento da planta e perda de produtividade. Quando as sementes estão muito infestadas, não brotam ou apodrecem. Isso perde muito vigor ali, não consegue desenvolver futuramente. O controle. Colher sempre no ponto, com umidade um pouco mais baixa. Ter técnicas de manejo, que uma delas é a aquisição de cultivares resistentes, procurar retirar grãos infectados, secar as sementes e armazenamento adequado. Uma das técnicas de manejo também utilizada é o tratamento de semente com fungicida. Agora eu vou passar minha palavra para o Leandro. Obrigado. Meu nome é Leandro e eu vou falar agora sobre a diagnose de doenças em frutos, que é no caso do pitchum, e ele é do grupo 2, que é onde ocorre danos em plântula. Primeiramente, o que a gente pode falar aqui é que as estruturas observadas é o zoósporo, a doença é o estiolamento, e as culturas hospedeiras são essas várias que estão aí na tela. Deixa ele passar para a gente falar da diagnose. Sobre a diagnose, os sintomas são observados nas raízes, sob a forma de lesões de coloração marrom claro a marrom escuro, que podem se transformar em grandes áreas afetadas e provocar o tombamento de plantas, principalmente após o período de vento. Possuem também micélio fino e branco, e no micélio são produzidos esporângios responsáveis pela reprodução assexuada. Próximo slide. Sobre o controle, é importante usar cultivares resistentes, o plantio em áreas bem drenadas, controle químico e o controle preventivo. Indo para o próximo, que agora que é o grupo 3, o grupo 3 é sobre podridão de colo e raiz. O nome do nosso agente causal aqui, ele é a Sclerotinia sclerotium, que é a doença que é o mofo branco. Está presente nessas culturas aí, todas da tela, e as condições favoráveis à doença é uma elevada umidade, comumente em períodos chuvosos e temperaturas amenas de 20 graus Celsius, que são bastante favoráveis para o fungo. Sobre os sintomas o fungo ele causa podridão da região do caule da planta, apresentando como sintoma o reflexo amarelecimento e a seca da parte externa das folhas. As lesões encharcadas nos órgãos afetados, o fungo produz sobre a área atacada uma grande massa de micélio branco
de aspecto cotonoso, como mostra aí ao lado, característica marcante da doença. São lesões secas e negras nas hastes e nos talos, murchamento e queda das folhas e frutos. Sobre o controle, para evitar o problema é recomendável remover os restos das culturas anteriores, implementar uma rotação de cultura com espécies que não sejam propensas ao problema, a solarização do solo, que consiste na utilização de polietileno transparente por pelo menos 60 dias, e também é uma boa opção para reduzir a população do patógeno, que é a Sclerotinia sclerotium, bem como o uso de outros patógenos do solo para aumentar o espaçamento entre linhas. O Cris está mutado. Eu vou falar então agora sobre a ferrugem do pessegueiro. Ela ocorre principalmente nas folhas e após a colheita. Ela pode ocasionar o desfolhamento precoce em casos de alta infestação, redução no vigor ou na produtividade na safra seguinte. Isso se dá devido às frutíferas que são atingidas, elas formam ramos que vão produzir apenas no outro ano. E se esses ramos não forem bem formados, vai causar redução do vigor na produtividade na safra seguinte, né? Elas possuem alta dispersão pelo vento e pode passar. A diagnose. No Brasil, os uredósporos que permanecem em ramos de árvore durante o inverno, eles são responsáveis pela infecção primária. E os uredósporos, eles podem germinar em uma ampla faixa de temperatura, de 8 até 38 graus Celsius, mas a faixa mais favorável é de 18 a 26. Na diagnose ali, continuando, ocorre o aparecimento de manchas amarelo-marrom nas folhas, ramos e frutos, que predomina nas folhas, que se tornam irregulares e angulares e amarelas após a infecção. A evolução da doença ela leva à formação de urédias na face inferior da folha, que contém os urediniósporos. E as estruturas fúngicas que devem ser observadas são os uredósporos e os teliósporos. Agora, sim, pode passar. Após a colheita, a aplicação de fungicidas geralmente ela é menos intensa, ou ela não é realizada, e isso aumenta o risco de danos severos às plantas. Então, a aplicação de fungicida é o método mais comum de controle da doença, uma vez que não existem cultivares comerciais com resistência adequada para controlar o patógeno, e é essencial aplicar fungicidas a cada 15 dias durante o verão. Os fungicidas recomendados incluem os triazóis, estrobirulinas e os ditiocarbamatos. Eles devem alterar os 2 primeiros com os 2 últimos para evitar o surgimento de fungos resistentes. Pode passar. Falando um pouco agora sobre as doenças de manchas foliares, a gente vai falar sobre o míldio da videira. O nome do agente causal é o Plasmopara vitícola e ele é um patógeno que ataca somente a uva, né? A estrutura observada é os conídeos e as condições favoráveis são regiões com altas precipitações e temperaturas entre 18 a 25 graus Celsius. Bom, o fungo ele produz manchas claras e bem definidas nas folhas, que são facilmente visíveis contra a luz e conhecidas como mancha de óleo. Na face inferior das folhas, onde a mancha de óleo está presente, há a formação de uma penugem branca e densa, semelhante ao algodão. Ele é resultante das frutificações do fungo. Esse sintoma ele é conhecido como mancha branca ou mancha mofo. Conforme a doença evolui, as áreas infectadas passam a necrosar e adquirir uma coloração avermelhada, uma mancha necrótica. E à medida que mais áreas ficam necrosadas, elas podem se unir, formando grandes regiões de tecido crestado. E, por fim, o fungo pode causar a queda das folhas fortemente infectadas. Pode passar. Para as recomendações de controle, além do controle químico, nós temos a opção de utilizar cultivares resistentes e locais mais arejados e que podem ser facilitados aí por um maior espaçamento. Pode passar.
Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até. Parou?